Oi, gente, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Disciplina com Bike. Eu sou a Letícia e eu vim apresentar esse episódio que falaremos como funciona o treinamento de um ciclista. E antes de eu apresentar o meu convidado de honra, eu vim falar que esse podcast é um oferecimento da loja Bico da Bota. A loja Bico da Bota é uma loja super tradicional aqui de Petrópolis há mais de 30 anos e conta com artigos esportivos como roupa, acessório para natação, calçados. Também tem tênis, trouxe aqui esse daqui, é um tênis de corrida da ASICS. Tem tanto tênis casual como para treinamento, então eu vou falar um pouquinho desse tênis aqui, que é o ASICS Gel Cumulus 25. Então, para você que está começando a corrida, é um tênis super acessível, tênis leve, com ótimo amortecimento, corridas aí de 5 km, vai dar super à vontade para você. Então, corre lá na loja Bico da Bota, porque assim, a gente tem que valorizar as nossas lojas locais da cidade, né? E lá tem muita variedade e coisa legal. Agora eu vou apresentar o meu convidado. Ele é o meu treinador no mountain bike e também o meu amigo Leandro Santana. Gente, o currículo dele é extenso, assim, é uma pessoa muito estudiosa. E além das especializações e mestrado, ele é doutor em Educação Física e atualmente está cursando um pós-doutorado em Fisiologia. E além disso, ele também é praticante de esportes de endurance, como ciclismo, corrida e triatlon. Seja bem-vindo, Leandro Santana. Obrigado. É um grande prazer, Letícia, estar aqui participando desse seu projeto. Eu tenho a oportunidade de te acompanhar, né, na bike, como treinador e também extra bike com um amigo aí. E feliz demais de estar aqui contribuindo de alguma forma para você. Que bom. Também para todos que vão estar assistindo nesse podcast posteriormente, até para levar a eles alguma informação que seja talvez importante até para tirar algumas dúvidas e até mesmo para agregar aquilo que eles já sabem. Exatamente. Bom, eu conheci você quando, acho que foi em 2022, no meio do ano. Eu voltei a pedalar, na verdade eu iniciei mesmo, né, o pedal a bike depois que eu tive filho. Comecei a pedalar, gostei, e aí, só que eu me senti estagnada. Falei, nossa, quero fazer prova, quero ir bem na bike, né? Quero ter, assim, não apenas pedalar intenso, né? Eu quero saber como fazer bem. E aí foi quando eu procurei a assessoria e a gente começou a treinar junto. E, nossa, foi um mundo novo, assim, né? Essa questão de treinar com planilha, é totalmente diferente. E eu vi que logo no início eu já tive, assim, uma evolução muito rápida, né? Porque o que a gente nota nos amadores? Pessoas que não treinam, não tem treinador, não treinam com planilha, né? Que quer fazer um treino forte praticamente todo dia, né? Que esse é o normal. Então, assim, nossa, quer pegar RP, bater com, não sei o quê. E não é assim que funciona, né? Eu acho que, assim, se a gente vai no excesso, a gente pode se lesionar, né? Machucar, enfim. E eu aprendi isso quando eu comecei a treinar com você. Você acha que tem diferença, assim, nessa questão da evolução quando a pessoa começa com um treinamento de planilha? É rápida essa evolução que ela tem? Como que funciona? Sim, e ao mesmo tempo depende, né? Sim, pelo fato, assim, quando a pessoa está iniciando, como era o seu caso, os resultados, as respostas, vamos dizer assim, fisiológicas e até mesmo mecânica, como, por exemplo, força, potência, fisiológica, no sentido de melhorar a sua capacidade metabólica, até mesmo o seu VO2, seu consumo máximo de oxigênio, né? Todas essas variáveis, elas são mais sensíveis aos estímulos que você começa a se submeter. Isso no início de um processo de treinamento. Quando você começa a receber os treinos, né, os estímulos, e você, ao longo desse processo, você vai ficando mais treinada, mais condicionada, e aí o seu corpo começa a ficar mais resistente a esses estímulos, né? Então, assim, é a lei da vida. Tudo em nossa vida tem um platô. Né? E quando a gente começa a chegar próximo desse platô, é aí que começa realmente o desafio, né, para você
descobrir os caminhos para onde você seguir, para você conseguir melhorar. E o nosso corpo, a nossa fisiologia não é diferente. Quando a pessoa, mesmo sem um treinamento, né, na questão do depende, quando ela não tem um treinamento direcionado, mas mesmo ela fazendo dessa forma aleatória, onde todo dia ela faz um treino intenso para bater tempo e tudo mais, que isso também faz parte do nosso esporte, né? Sim. Principalmente no ciclismo. Ela, de alguma forma, ela ganha treinamento, né? Então, quando ela vem para um treinador, esse treinador precisa identificar, porque ele já sabe que, de alguma forma, ele é treinado. De algum nível, de alguma magnitude, ele tem esse nível de treinamento mais elevado. E aí, o principal objetivo do treinador é encontrar aonde ele tem mais necessidade, mais demanda, para ele melhorar essas particularidades e aí ele começar a ter uma evolução além daquilo que ele já tinha. Logicamente que ele vai ter uma evolução um pouco mais, vamos dizer assim, lenta comparado com um que está começando ao esporte, né? Pelo simples fato da situação que eu falei anteriormente de ter o iniciante ter uma sensibilidade maior aos estímulos, às respostas, às adaptações. E até assim, você conhecer realmente, né, o seu aluno, ver como que ele vai se sair, leva um tempo, né? Até ele se acostumar com aquele treino que é novo, né? Porque Sim. muda muito. Sim, é importante, é o que eu sempre falo com vocês, com os meus alunos, propriamente dito, é o nosso feedback diário, né? Sim. Porque às vezes eu percebo algumas mudanças, algumas alterações, perceptível mesmo, falando, né? De estar pedalando próximo ali, de estar percebendo. Pelos números, né? Através do aplicativo, por onde a gente faz a gestão dos treinamentos. Mas o feedback, né, do aluno se sentindo, às vezes eu tenho uma percepção que, por exemplo, você está subindo muito bem, mas para você, essa percepção que eu te falo não é tão Sim, é a percepção de igualitária esforço, assim, né? exatamente. E aí, realmente, então a gente precisa trabalhar um pouco mais nisso, ou eu começo a administrar mais esse lado para como é que eu vou dizer, explorar outros, né? E aí a gente encaixando os estímulos da melhor forma possível. E vamos dizer assim, né? A pessoa quer começar um treinamento. Eu, por exemplo, comecei com um relógio da Apple a treinar, né? A gente pode começar com o basicão. O que precisa, assim, para você ter as métricas? Assim, logicamente, assim, eu não vou ser hipócrita, né? Nós temos hoje alguns acessórios que nos ajudam muito e nos direcionam muito com relação à condução dos estímulos, como, por exemplo, o medidor de potência. Mas a gente sabe que o medidor de potência ele não é tão acessível assim com relação à questão do custo. Né? Não posso nem dizer na relação custo-benefício, porque benefício de fato ele tem. Sim. Mas quando a gente fala com relação ao custo, ele não é tão acessível assim. E aí, olhando por outro lado, a gente tem outros parâmetros, né, de intensidade que faz com que a gente tenha esse direcionamento da intensidade, como, por exemplo, a frequência cardíaca e, conforme você mesmo já citou, a própria percepção do esforço, né? Eu já treinei pessoas que tinham a frequência cardíaca e em algum momento teve algum problema e a gente foi só pela percepção do esforço. E acontece assim, os treinos, a gente consegue ir conversando, a gente, ao longo do prazo, né, com relação aos treinos, de estar ali em vivência com o esforço, em diferentes magnitudes, a gente começa a ter uma familiarização também com essa percepção. Então, a gente consegue encaixar, por exemplo, a percepção de esforço num estímulo de 3 minutos e a percepção de esforço para um estímulo mais longo, 20 minutos. Então, ele vai se adequando e administrando isso. A frequência cardíaca mostra ali a questão dos números. Sim. Mas que também, em determinado momento, com relação ao nível de condicionamento que a pessoa vai chegando,
cardiovascularmente, né, dizendo, ela começa a ficar mais treinada, a frequência cardíaca, às vezes, ela não fica compatível com o que ela precisa fazer. Sim. Às vezes, ela está num nível de esforço que para ela já está num nível, assim, considerável, em termos de sensação desse esforço, mas a frequência cardíaca, em termos de número no relógio, ela está mais abaixo. Então, aí ela quer chegar naquele valor que eu prescrevi ali. E muitas das vezes não chega pelo fato dessa questão do condicionamento cardiovascular, que é positivo. Eu sempre falo isso é positivo. A gente não está chegando no número, tudo bem. Aí a gente encaixa a percepção do esforço, a gente vai trabalhando com um e com o outro para adequar o estímulo ali dentro daquilo que eu preciso que o praticante, o atleta esteja. Inclusive eu treino já tem 2 anos, né, que a gente treina junto e eu ainda tô com a frequência cardíaca como meu parâmetro, né? Eu quero colocar potência, mas como a gente falou, é uma coisa cara, né? Eu sei que tem muitas vantagens, todo mundo que usa fala que, nossa, muda totalmente, né, o treinamento, a gente vê que a gente consegue fazer mais, né? Porque, assim, tem essa questão do número, né, que mostra ali, nossa, eu tô às vezes em Z5, só que o meu esforço não tá, né, tá em um Z3, então é até legal isso que você falou do feedback, porque eu falo que o treinador é tipo a terapia ali, né, o psicólogo, porque a gente tem que estar muito aberto e falar, ó, senti isso hoje no treino, porque senão acaba que, tipo, eu não tô dando o meu máximo ou vice-versa, né? Ou eu tô penando ali pra fazer aquele treino e tô me sentindo fraco, enfim. Então, assim, a gente tem que ter muito aberto essa questão, né? De quando começa a treinar. E o que muda na questão aí da potência? O que o atleta vai ganhar com isso, mudando da frequência cardíaca pra potência? Porque a diferença de um para com o outro é que a frequência cardíaca ela é um parâmetro fisiológico, em termos conceituais, né? E a potência era um parâmetro mecânico. Então, quando a gente faz um teste, né, para a gente identificar ambos os limiares, seja a pessoa tendo a frequência cardíaca ou seja ela tendo, por exemplo, a potência. A gente quer identificar ali o limiar, seja da frequência cardíaca funcional ou da potência funcional, que hoje a gente... O limiar, ele seria o máximo que a gente exatamente, consegue. é onde a pessoa consegue trabalhar funcionalmente por um determinado período, né? Que, para quem não sabe, esse é o teste de FTP. Exatamente. Né? Então, assim, logo no início de um treinamento, né, você já determina que tem que ser feito esse teste para você... É nele que é determinado as zonas? Exatamente. Né? E aí, quando a pessoa não tem potência, a gente faz o mesmo teste, né? Que já tem outros testes, mas a gente já tem alguns padrões aí com relação a isso, para a gente identificar a frequência do esforço, né? Porque existem algumas fórmulas para a gente delinear as zonas, inclusive sem o esforço, mas são bem subjetivos, né? Mas aí quando a gente vai para fazer o teste de FTP, que é o limiar da potência funcional, a gente identifica ali o limiar, e através do limiar a gente calcula as zonas. E a diferença da potência para a frequência cardíaca é que muitas das vezes a potência ela você vai ficar mais ajustado com relação àquilo que realmente você está se impondo, aquilo que você precisa fazer. E aí você começa a ter um treino um pouco mais, vamos dizer assim, amarrado com realmente a sua capacidade. A frequência... E aí você tem que deixar um pouquinho de lado a frequência cardíaca, porque no início... Muitas vezes porque a frequência cardíaca, por exemplo, muitas vezes você vai fazer uma ladeira e por mais que você esteja ali numa velocidade baixa, mas como essa ladeira ela tem um nível de inclinação, você está percebendo o seu esforço, assim, tranquilo, vamos dizer dessa forma, mas sua frequência, numericamente, ela subiu. Pelo fato de você estar realmente fazendo um nível de força ali, a musculatura sinaliza isso, neurologicamente falando, né? E aí você começa a ter as adaptações para esse momento, a sua frequência altera, mas a sua sensação do esforço naquele momento, ela não está compatível com o nível da frequência. Entendi. A potência já é diferente. Se você estiver fazendo pouca força, ela vai te dar ali um nível de potência dentro daquilo que você está fazendo. Se você fizer muita força, ela vai fazer
Vai te demonstrar ali o quanto você está imprimindo de força, né? Expressada em potência, né? Na sua capacidade funcional mecânica. Então, um parâmetro mais fidedigno, a grande assim. diferença é que você fica com realmente dentro da sua real capacidade. Você não tem ali uma diferença de momento por conta de um fator externo, por exemplo, como subida, ou até mesmo o calor, que interfere muito na frequência cardíaca. Falando sobre esse teste de limiar, né, que é o FTP, acho que eu já fiz o quê? Umas 4 vezes, 3, 4 vezes, né? Pra quem não sabe, é um teste que a gente fica no nosso máximo, né, durante 20 minutos. É um padrão isso, né? Esse é um dos testes, Tem né? vários tipos, né? Que geralmente a gente faz em caráter outdoor, né? No meio natural. Aí é importante delinear o percurso, né? Nós temos aqui em Petrópolis alguns percursos que são bem favoráveis, né? Pelo fato de ser dentro daquilo que a gente precisa e ao mesmo tempo lineares, né? Não tem aquela oscilação de sobe, desce, vem plano. É importante ter uma característica linear de onde você vai fazer. E mais o teste, quando é feito de maneira indoor, na verdade, ele é realizado de maneira também progressiva, né? Você, a cada estágio, você vai aumentando a potência e quando você entrar em exaustão voluntária, aquele ali foi a sua frequência e a partir disso a gente faz os cálculos, né? Pra gente identificar a sua... Eu acho que todo mundo sofre nele, né? Até o melhor vai sofrer, né? Vai dar vontade de vomitar, de bater no treinador. Quando não sofre é porque realmente não fez o teste como deveria fazer. Nossa, é horrível aquilo. E no meu último teste que eu fiz, você adicionou um teste novo que eu não conhecia. Eu conhecia como veterinária, né? Que a gente usa o lactato. O que ele vai me trazer de benefício, de informação para você como treinador? Então, existe 2 formas de a gente identificar determinados comportamentos fisiológicos através do lactato. O lactato, ele é um produto do nosso metabolismo, né? É um componente metabólico e ele tem a sua elevação quando a gente tem uma elevação da contribuição glicolítica, anaeróbia, né? Decorrente aí vamos falar de maneira mais simplória, dos carboidratos. Então, quando a gente entra para o esforço e a gente tem a contribuição desse componente metabólico, que é o anaeróbio, um dos produtos que são gerados, né, no processo químico é o lactato. E muitas das vezes as pessoas conhecem o lactato pelo fato de ele ser o vilão da situação. Muito pelo contrário, o lactato ele é produzido e ele tem uma grande importância intramuscular, né, para conter a acidose que está ali tomando as células musculares, tornando ali aquele ambiente intramuscular mais ácido, vamos dizer assim, e o lactato ele está ali para conter isso até um certo período, né? Ele vai conseguir e, logicamente, conforme você vai ficando por mais tempo ao esforço, nesse patamar, né, onde está gerando maior acidose, ele não consegue mais e você entra num nível de fadiga maior. Então, esse é, assim, basicamente é a função do lactato. Mas, com relação aos testes, quando o teste é progressivo, a gente faz a coleta do lactato a cada estágio. Então, você começou no estágio A, no estágio B você aumentou a potência e entre essa transição de estágio eu faço a coleta do lactato. Que, pra quem não sabe, é ou na ponta da orelha ou na ponta do dedo, né? Exatamente. E aí você vai furando a gente. Naquele dia você necrosou meu dedo. Isso aí. E tem que manter ali, né? Tipo, você tem que manter a força e o treinador te furando. Exatamente. E eu atualmente estou até tentando adquirir um novo equipamento que ele é mais confortável, inclusive, né, essa questão, e muito mais rápido, né, a mensuração. Hoje o que eu tenho, ele é confiável, inclusive eu utilizo nas pesquisas, mas ele me dá um tempo assim, de 1 minuto para ele ler o que eu coloquei ali, para ele me dar a resposta.
esse outro mais moderno, além de ele não oferecer esse desconforto de ficar furando, ele é muito mais prático, né? Tem que furar, mas não de uma forma assim que eu tenho que espremer ali para tirar aquela gota necessária para eu colocar. Então, eu tenho buscado para tentar adquirir. Mas, com relação ao teste, quando a gente faz progressivo, a gente vai coletando a cada estágio e ele vai demonstrando um aumento, conforme você vai progredindo a potência. Em um determinado momento ali, eu identifico onde que é o seu limiar, que a gente chama como limiar anaeróbio, onde a gente tem ali o ponto de contribuição anaeróbica, que para a gente um ponto de contribuição maior anaeróbico, que para a gente é um divisor de águas. Né? Se a gente quer fazer um treino menos intenso, a gente trabalha para baixo desse limiar. Se a gente quer fazer um treino mais intenso, a gente trabalha para cima desse limiar. Mas, logicamente, em uma prova, por exemplo, a gente está praticamente toda a prova próximo ou até mesmo acima do limiar. Então, sim, treinar baseado no limiar anaeróbico é uma das situações mais importantes para a gente evoluir no mountain bike e no ciclismo também de estrada. No entanto, o teste que a gente fez, eu fui coletando a cada período, mas você não fez estágio progressivo, você foi no seu máximo o tempo todo mantendo ali, sem alteração da potência de maneira assim, organizada em termos de progressão. E aí a gente, através disso, a gente começa a perceber como é que está com relação ao que eu costumo falar e que a literatura também fala, né? A integração metabólica. Então, se a gente faz um teste hoje e se a gente faz um teste amanhã, a gente consegue ter ali uma visualização desse lactato e perceber que quanto menos o seu lactato subiu, mais aerobicamente você está condicionada e menos você está deixando o seu corpo produzir, por exemplo, acidose, porque se o lactato não está aumentando, é sinal que você tem menos acidose. E ao mesmo tempo que ele está aumentando também, é sinal que você também está tendo alguém ali para, de alguma forma, conter essa acidose. Só que isso passa a ser por um tempo mais limitado. O ideal é a gente saber o quanto você tem, por exemplo, de capacidade aeróbica, que aí você vai produzir menos lactato decorrente de você estar dependendo menos da contribuição anaeróbica para aquele esforço. E o lactato ele nos dá um parâmetro, de alguma forma, para a gente entender essa questão da integração metabólica, né, que a gente chama fisiologicamente. Nossa, eu acho muito legal isso, porque não é qualquer treinador que faz isso com o seu aluno, né? A gente não vê isso porque são testes caros, né? Não é todo mundo que tem acesso. E você é uma pessoa diferenciada nessa questão porque você é um pesquisador também, né? Você estuda muito sobre esse assunto e não fica só na teoria. Você pega essa teoria e coloca em prática, né? Porque você gosta muito dessa área, né? Tanto que tá no pós-doc. Então, assim, nossa, eu acho muito legal toda essa questão que você tem aí pra gente evoluir cada vez mais nos nossos treinos. E faz a diferença, né? Uma pessoa que entende da teoria e coloca na prática. Falando assim, em questão fisiológica, né? Não sei se tem a ver. Do ponto de vista fisiológico, o horário de treino importa? Tipo, uma pessoa que vai cedo, né? A gente sabe que, assim, o amador, principalmente, é muito difícil os horários, a gente tem que conciliar várias coisas, né, para conseguir treinar. Então, assim, tem gente que consegue 5 da manhã, 4 da manhã, a pessoa consegue na hora do almoço ou de noite. Esse horário, ele influencia alguma coisa no desempenho? Assim, falando um pouco como pesquisador, né? Alguns anos atrás, os estudos saíam muito, inclusive isso era padrão, com relação ao ciclo circadiano, né? As mudanças fisiológicas decorrentes do momento diário. Então, tínhamos um padrão para fazer os experimentos, ou só na parte da manhã, ou só na parte da tarde, pelo fato de realmente você ter ali uma possível alteração fisiológica e isso interferir nos resultados dos estudos. Só que ao longo do tempo isso foi caindo, não é que caiu por terra, mas hoje a gente sabe que essa alteração ela não interfere assim, de uma maneira
muito ampla nos resultados que a gente quer encontrar ou vão vir decorrente da intervenção que a gente vai aplicar. Com relação ao treinamento, eu costumo deixar bem claro que assim, o horário que for mais acessível para a pessoa. E muitas das vezes o horário ele é organizado decorrente da vida cotidiana, do trabalho, da família e tudo mais. O que eu sempre falo com relação ao horário, o que vai interferir, considerando a questão recuperativa. Então, se temos hoje assim, uma sessão de treino hoje, uma sessão de treino amanhã. Hoje, por algum motivo, não deu para treinar de manhã e você treina na parte da tarde. Então, se você amanhã for treinar na parte da manhã, esse treino que no caso de amanhã, ele precisa ser considerado e de alguma forma, inclusive, dependendo, ser revisto, porque seu tempo de recuperação ele vai ser menor. É diferente de você treinar hoje de manhã e treinar amanhã de manhã. Então, se teve um tempo de recuperação maior. Quando você faz um treino mais no finalzinho do dia ou até mesmo à noite, no outro dia cedo, como de costume, assim, 6 horas está saindo, a gente precisa considerar que o seu tempo de recuperação ele foi menor e isso pode interferir na sessão seguinte. Isso é uma situação que vai interferir, se for ocasionada de maneira assim, constante, interferir nos resultados. Mas assim, eu treino de manhã e treino à tarde. Aquele que treina de manhã vai ter melhores resultados? Eu não acredito assim, que vai fazer tanta diferença. Logicamente que a gente tem que considerar os fatores externos, como por exemplo, tem gente que treina na parte da manhã e às vezes não dá, vai treinar na metade do dia ou até mesmo na metade da tarde e numa época que está calor, por exemplo. Sim. Isso de fato vai interferir, mas não pelo fato do horário, sim pela temperatura, entendeu? Sim. O calor ele interfere mais no treino do que o frio, né? Essa questão de desidratação, né? A gente tem que estar muito mais pensando nessa questão da hidratação, alimentação, né? E assim, tem cada temperatura tem as suas peculiaridades, né? O calor tem a questão da desidratação, que ela acontece com maior magnitude, né? Até pelo fato do corpo produzir ali, vamos dizer, assim, o suor, equilibrar a temperatura corporal da temperatura ambiente, pelo menos se aproximar. E isso faz com que o corpo entre num estágio de desidratação maior do que se ele estivesse treinando numa temperatura mais amena. O frio, por sua vez, ele precisa considerar na questão da intensidade também, porque muitas das vezes, dependendo do lugar que a pessoa treina, é muito frio e temperaturas frias, ela ocasiona vasoconstrição. Os vasos sanguíneos eles ficam mais restritos para a condução do sangue, dos nutrientes, do oxigênio. E, decorrente disso, a musculatura recebe esse aporte de maneira um pouco mais dificultada. Logicamente que isso ao longo do treino, né, que a gente conhece pela questão aí, comumente falando do aquecimento, né? A pessoa fica mais aquecida, ela vai se adaptando, mas mesmo assim é diferente se ela estivesse numa temperatura mais, vamos dizer assim, um pouco mais quente. E, além disso, né, com toda essa questão da vasoconstrição dos vasos sanguíneos, você, consequentemente, sobrecarrega o seu sistema cardiovascular. Então, tem uns motivos ali para você considerar esses diferentes períodos de temperaturas, principalmente em Petrópolis, que nós estamos chegando numa fase que faz muito frio, né? Sim. É bom que a gente tocou nesse assunto, porque domingo eu vou correr uma prova e eu fui ver a temperatura, vai estar entre 8 e 10 graus, assim, né? Então, eu ainda, né, aqui não tá tão frio quanto a isso, né? Faz muito tempo que eu não pedalo em frio, assim, igual vai fazer nessa prova. O que eu tenho que me atentar? Eu tenho que fazer um aquecimento maior? Como que eu tenho que fazer? Já dá a dica da prova de domingo. Primeiramente, você se
se precaver do que pode acontecer, né? Uhum. Então você já sabe que a temperatura ela vai estar em torno de 8 graus. Aí considerando a sensação térmica, possivelmente, dependendo, ela está um pouco mais abaixo. Isso interfere na sua fisiologia, né? Então, eu sei que às vezes muita gente, eu particularmente não gosto de pedalar com casaco e tudo mais, com corta-vento, né? Mas não tem jeito, né? Isso é uma questão que precisa entrar aí no checklist da prova. Com relação à ativação, né, o aquecimento, fazer um bom aquecimento. Na verdade, quando eu digo um bom aquecimento, não é aquele aquecimento de você fazer um giro de 5 minutos, que isso Não em vai nada é a bem, mesma né? coisa, e isso em qualquer prova, né? Fazer o aquecimento, inclusive com alguns estímulos, não precisa ser aquele estímulo de uma fase principal de um determinado treino, mas tem que ser um estímulo que vai realmente, entre aspas, acordar o seu corpo, né? E de fato ativar o seu organismo, né? E aí, consequentemente, aumentar a temperatura do seu corpo, que é o que o pessoal considera o aquecimento. Só que o aquecimento, na verdade, ele é consequência de uma ativação que foi realizada. Então, quando você entra para uma prova sentindo aquela sensação de suador, é porque realmente o seu organismo ele ganhou um nível de ativação ali que para você vai ser positivo, que você entra para a prova de uma maneira mais responsiva. E nenhuma prova começa de maneira assim fácil. Sim. E você vai ganhando ali uma progressão dessa intensidade. A não ser que você realmente vai para uma prova com um olhar diferente, que isso também faz parte, né? Inclusive para algumas pessoas, muitas pessoas, mas a grande parte das pessoas, quando tem a largada ali, elas querem sair com Sangue uma no olho, né? intensidade, exatamente, com uma Coração na boca. coração na boca. E para Eu isso você sou sempre precisa assim, ter né? uma Quase ativação muito vomitando. boa. É desse jeito. Tem que ser, né? É. Mas é isso, né? Tem que aquecer bem. Às vezes as pessoas negligenciam essa parte do aquecimento, né? Acham, não, é bobagem. Até mesmo fazer um treino longo, né? Treino de fim de semana, né? A pessoa já quer sair naquela intensidade alta. E é importante ter essa progressão durante o treino, né? Até pra não chegar no meio do treino longo e quebrar, né? Porque isso é muito comum de acontecer se a gente não aquece, né? Exatamente. É uma forma de você, entre aspas, ligar o seu organismo, né? Sim. E aí, ao longo do tempo que você for ficando a esse esforço, seja uma prova ou não, o corpo ele vai respondendo. E, logicamente, junto a isso, você precisa ir dando suporte, né? Como, por exemplo, a hidratação e a nutrição para que essa responsividade do organismo consiga ser mantida por um longo período e de maneira eficiente. É muito comum você começar num patamar e terminar num patamar mais baixo. Sim. Isso acontece com muitas pessoas, mas essa redução no final ela não pode ser muito significativa, a ponto de você, por exemplo, dentro de uma prova, perder muitas posições, ou dentro de um treino você se arrastar para chegar ao final de um treino, né? Porque você está num local, você precisa chegar onde você precisa chegar e você tem que fazer muito esforço para você conseguir terminar o seu treino. Então, quando a gente reduz muito, perde muito, isso não é um fator positivo. Agora, a redução ela é comum. Ela tem que ter ali uma consideração dessa magnitude. Agora, quando você consegue administrar bem e chegar bem, inclusive evoluindo, isso já é ainda melhor. O que tem acontecido comigo é que nos treinos longos com os meus amigos, eles já começam em Z5, né? Aí eu já tô morrendo e aí eu não consigo mais. Aí o que eu tô fazendo? Tô sendo mais esperta, né? Eu tô saindo antes, aquecendo, escondido ali, pra já chegar, né, com sangue nos olhos ali, pra não... Porque senão não dá, né? O duro de treinar com quem, né? Você, por exemplo, né? A gente vai treinar com o professor, aí não é o meu Z2 não é o seu, né? Enfim, brincadeiras, né? Mas falando nessa questão de prova,
Vamos dar dica aí do que não fazer em uma semana de prova, porque eu vejo também as pessoas, nossa, é frescura, é mimimi, se cuidar tanto numa semana de prova, pode comer qualquer coisa. Eu, assim, eu levo muito a sério essa questão, porque a gente, por exemplo, eu tô indo viajar pra um lugar longe, vou deixar minha família, tô gastar dinheiro que eu não tenho, né? Então, assim, se eu não fizer tudo certo, por que que eu vou então, né? Então, qual a sua dica do que não fazer numa semana que antecede a prova? Não fazer com relação a tudo, vamos dizer assim. Uhum, Primeiramente, você não deixar de se alimentar, né? uhum, Bem, visando a prova. sim. Outra questão é a questão da hidratação, independente da temperatura, vai ser importante. Isso olhando para a parte de nutrição e hidratação. Então, muita gente começa a semana de maneira aleatória e quando chega na sexta-feira ou até mesmo às vezes no sábado, começa a dar uma atenção para a alimentação. Vai ajudar na prova? Vai, mas vai ser muito melhor quando você tem esse olhar um pouco mais antecipado. E hoje em dia isso tem sido frequentemente uma estratégia de vários nutricionistas, né? Uhum, E eu costumo falar que a prova é no domingo, quando bate segunda-feira, né, anterior à prova, já começa a prova. sim. E já começa a prova no sentido de você se preparar para esse momento, né? No sentido da nutrição, da hidratação, Treino. do treino, de você olhar o equipamento, né? Chegar no sábado e perceber que a marcha está desregulada da bike e você tentar ali resolver e muitas das vezes você não vai conseguir porque o profissional não vai conseguir te atender naquele momento. Então, alguns quesitos eles já são programados anteriormente, e quando eu falo anteriormente, não é assim 1 dia, 2 dias, é mais, principalmente com relação à parte de nutrição e hidratação. Que aí o seu organismo ele vai se adaptando a esse processo, né, de ingesta, por exemplo, calórica, da água e aí do isotônico para você ter ali os eletrólitos que fazem parte diretamente do processo do esforço. E aí você começa a ter reserva de maneira mais ampla Uhum, e, vamos dizer assim, prontificada para te ajudar intraprova. E quando você faz isso, por exemplo, com a nutrição e a hidratação, principalmente com relação aos isotônicos, né? Anterior à prova, isso depende muito de como o seu organismo vai estar para processar todos esses componentes e ele utilizar de maneira eficiente na prova. E muitas das vezes isso não acontece. sim. Então, isso assim torna-se fundamental para considerar a prova. Uma outra questão que também faz parte do processo de quando você fala assim, não vamos fazer antes da prova, né? Com o próprio equipamento, né? E até mesmo acessório. Por exemplo, uma sapatilha, alguma coisa que você venha colocar na bike, por exemplo, um pneu. Muitas vezes você precisa testar para você ver, pô, esse pneu é dessa forma. Então, quando eu Sim. estiver em determinada situação, eu vou ter que tomar um cuidado, ou então eu posso ficar mais, entre aspas, tranquilo, porque ele vai me dar o suporte. E a mesma coisa é a sapatilha, que muitas vezes você coloca, mas aí no decorrer de um esforço ela começa a te oferecer algum desconforto, até pela posição do taco, que às vezes não vai estar ajustado da melhor forma possível. E isso na prova vai te atrapalhar. Sim. Então, tudo, né? Capacete, ó. Então, tem gente que vai para uma prova e às vezes adquire um equipamento que muitas das vezes é por uma necessidade, porque no decorrer da semana esse equipamento deu problema. Uhum. Só que não teve jeito, aí tudo bem, mas quando você tem a oportunidade de fazer esse teste antes, é a melhor forma. Eu fiz uma coisa errada essa semana. Eu vou ser sincera, tá? Eu troquei minha sapatilha segunda-feira. E assim, só que eu falei, eu vou testar pra ver, né?
Porque a minha antiga já tava muito, muito ruim, muito larga, né? Eu falei, aí comprei uma sapatilha nova e aí fui testar. Falei, já vou testar na segunda-feira, né? Aí coloquei errado o taquinho, nossa, tava saindo, aí eu falei, não, já vou ajustar aqui. Aí terça-feira já deu bom. Mas assim, deu uma dorzinha no joelho. Então, né? eu sabia o meu risco, né? Mas agora já parece que já tá bom já. Vamos ver, né? É, Eu acho que. assim, mas olhando por esse lado, você fez É, não, dias eu quis antes, testar bem e antes aí pra. você imagina fazer isso numa sexta, no Não, sábado, e não. aí no domingo não tem É, jeito, tem que ir pra porque assim, prova. muda totalmente a mecânica, né? Nossa, o conjunto meu e a bike, ainda mais que, tipo, eu tenho bike fit e tal, então sai tudo, né? Mas vai dar bom. Vai. E outra questão também que é importante é, às vezes as pessoas testam um suplemento no dia, né? Tipo, tal gel, às vezes ganha na prova e vai tomar. Não faça isso, né? Porque pode dar piriri e assim, a pessoa tem que dar adaptada àquele produto, né? É, E ainda mais assim, quando a gente fala de intratreino. É uma questão muito sensível. Eu lembro da minha última prova que eu fiz, que num dia antes eu tava na estrada, me alimentei super mal com salgado, fritura, e durante a prova o meu estômago ele foi inchando. E aí chegou a certo ponto eu não consegui mais tomar isotônico, não consegui comer e meu rendimento só foi caindo. Então, são pontos assim que são muito importantes a serem levados, né, em consideração. com certeza. E às vezes o gel com a mesma composição, mas só o fato de ser de laboratório diferente, ele já É, oferece é. uma É, diferença. às vezes, tem E isso tem palatinose e aí que, você nunca tomou palatinose. isso precisa ser testado. O Aham. ideal é que você tenha uma orientação nutricionista e quando ele tem essa orientação, ele já te direciona para uma determinada marca. Então, Uhum. assim, só vai modificar se realmente tiver alguma coisa é, oferecendo motivo para você modificar. De repente não está te dando uma boa resposta e Uhum. tudo mais. Até mesmo por uma questão de você conseguir ingerir, que muitas das vezes não são todos que têm fácil Sim. capacidade de ingestão, porque aquilo Uhum. cria uma crosta na sua boca e É. às vezes você não consegue aproveitar e às vezes te atrapalha. E aí, por esses motivos, você vai realmente trocando, mas a partir do momento. E lógico que tem provas que exigem mais, né, inclusive da nutrição, que vai ter outros que vão ter ali uma composição que vai ser mais adequada. E aí Uhum. sim existe ali a modificação, mas o importante é testar antes, né? Então vamos fazer um compilado aí. Eu acho que, né, se hidratar bem durante a semana, comer bem, né, bons carboidratos de boa qualidade, né, não é só. Às vezes a pessoa acha que é, né, para aumentar carboidrato e come pizza e hambúrguer no dia anterior, né? E assim, é pura gordura. Pode também causar um desconforto. E uma coisa também que eu acho muito importante, que é o sono, né? A pessoa tem que dormir muito bem antes. Eu sinto isso na pele, porque meu filho, ele tá resfriado, então assim, não tá deixando dormir, né? Essa noite eu não dormi nada. Uhum. Então é uma questão assim que pode pesar na prova, né? O corpo cansado. Com Então a gente certeza, tem que estar totalmente preparado para isso. com certeza. E falando sobre treinamento, né? Como que funciona o planejamento do treinamento de um atleta, assim? Como que você planeja a minha semana? Como que funciona? Hum. Primeiramente, a gente identifica os objetivos, né? Uhum. Independente se você tem uma prova ou não, você tem um objetivo ali para alcançar com relação aos treinos. E Uhum. geralmente é a melhora do seu desempenho. Sim. Para a gente chegar a isso, né, a gente organiza os treinos de maneira periodizada, né? Então, toda semana nós temos ali os blocos de treinamentos e esses blocos de treinamentos eles são pertencentes a um período de trabalho onde eu vou delineando ali e controlando as intensidades, fazendo a Uhum. distribuição das cargas. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar de maneira muito equilibrada. Então, eu estou tendo assim uma vivência muito boa com relação ao controle de carga, né? Que apesar de ser Uhum. uma área minha também de estudo, é de que conseguindo trabalhar com os estímulos exigentes em períodos
diferentes, né? Encaixando nas sequências e com seguido de treinos mais recuperativos, mais de intensidade mais controlada, e aí blocos mais intensos. A gente consegue administrar. E qual é a minha vivência positiva? Porque eu estou com todos os que eu treino sem nenhum excesso assim de fadiga, a ponto de você precisar de dias para recuperar essa pessoa. Porque, como um professor meu uma vez me disse, né, numa aula, e nunca mais esqueci, que assim, o planejamento ele é para você alcançar um objetivo. A partir do momento que você não alcançou esse objetivo e você planejou, você na verdade planejou o erro. Sim. Então, quando a gente faz um planejamento de treino, né, com todos eu faço isso, e a partir do momento que uma pessoa começa a ficar de maneira exacerbada em termos de fadiga, e isso vai prejudicar a questão do desempenho, da recuperação. Na verdade, todo aquele planejamento que eu fiz foi um planejamento de alguma maneira ali equivocada, porque eu não consegui alcançar o objetivo e muito pelo contrário. Eu fiz ele ficar ainda mais restrito, né? Então, cada um tem o seu planejamento, porque cada um tem a sua demanda e cada um tem a sua capacidade. Sim. Então, esse planejamento ele é diferente pelo fato de que tem alunos que suportam, por exemplo, uma semana de treinos, onde boa parte desses treinos vão ser intensos, e tem alunos que, se eu fizer isso, é arriscado. Eles podem até conseguir, Sim. mas é um risco que eu corro pelo fato de eles chegarem no final da semana, por exemplo, de uma maneira muito limitada. E aí você pondera o que vai valer a pena. Então, a grande questão do treinamento é essa, né? Você ter um certo equilíbrio. Isso dá trabalho. No No bom sentido da palavra, isso dá trabalho, porque assim, eu tô com todo mundo na minha mão. Sim. No sentido assim, eu percebo que tá todo mundo dentro do planejamento e eu consigo direcionar cada um para aquele momento que eu quero trabalhar, como eu planejei, mas ao mesmo tempo, a hora que eu vejo que não está dando certo, que isso também pode acontecer, porque às vezes tem uma semana que ocorre mais trabalho na vida da pessoa, viagem, outros motivos, aí eu tenho que ter o discernimento ali de colocar a mão no freio e puxar e voltar um pouco atrás. É muito individual isso, né? Você, tipo, não pode Completamente. pegar o meu treino e passar para uma outra pessoa, né? Então, assim, é muito trabalho nessa questão que você tem que estar certinho com cada um, porque pode ser que para mim seja muito intenso aquele treino, para outra pessoa não, né? Então, Exato. Assim, existem os momentos, né, que a gente sabe disso, que a gente marca... fala um pouquinho sobre as fases, né, do treinamento de um ciclo, como que funciona, né? Mas respondendo essa sua questão, existem momentos que a gente marca um treino, por exemplo, que vai todo mundo ali, a gente vai fazer um treino de 4 horas, né, vamos dizer assim. Igual o último nosso treino foi desse jeito. E a ideia é trabalhar numa zona moderada, né? Que a gente conhece aí como Z2, entre Z2 e Z3. Sua, né? Cada um tem ali a sua Z2, né? E aí, beleza, tá todo mundo com um treino igual, né? Mas para chegar a esse treino, cada um vai fazendo o seu, porque cada um tem uma demanda. Sim. A partir do momento que eu passo um treino A para indivíduo aqui e o mesmo treino A para o outro indivíduo, por mais que tenha ali uma diferença na intensidade, porque esse indivíduo ele consegue trabalhar, por exemplo, igual você já citou, o Z2 dele é mais alto, mas a condução do estímulo é a mesma, em algum aspecto eu estou desconsiderando para um para outro, porque um tem uma demanda, o outro tem outro. Então, se eu faço um treino igualitário, em algum aspecto um está perdendo, o outro está ganhando. Sim. Ou às vezes nenhum está ganhando, porque eu estou colocando um treino de maneira superficial, vamos dizer assim. Sim. Então, hoje eu tenho essa visão que, assim, na verdade, não sou eu.
né? Baseado no que Em já evidência, né? vem demonstrando há muito tempo, né? Sim. A gente tem o princípio, um dos princípios do treinamento é o princípio da individualidade Claro. biológica. Então, isso é o básico do treinamento. Então, a partir do momento que cada indivíduo tem 5 indivíduos e 5 indivíduos faz o mesmo treino, mesmo que a proporção do esforço dentro daquela mesma zona seja diferente, esse princípio ele está sendo menosprezado. Sim. Entendeu? Mas logicamente que tem uns treinos que isso faz parte da coletividade, da sociabilização, que o nosso esporte também tem muito disso, e lógico que isso a gente considera. Claro. Mas no processo de treinabilidade, isso precisa também ser ponderado. E geralmente, assim, todos os alunos estão na mesma fase de treinamento ou não? É diferente? Comigo atualmente não. Não. Eu tenho um grupo que sim, Aham. né? Essas fases, assim, conforme você falou, tem a fase ali da periodização, que ela é preparação, que geralmente é aquele período inicial e que eu também gosto de fazer muito no meio do ano, que a gente faz uma transição, né? Geralmente eu divido a periodização em 2 partes, né? Primeiro e segundo semestre, que aí fica bem objetivo. E aí, início e meio do ano, a gente tem a fase transitória, né? De um ciclo para com o outro. Então, é onde que a gente faz essa fase preparatória, vamos dizer assim. Que é no o início do famoso ano, Z2. Z2, Z1, Z2, que no início do ano a gente conhece muito como a base e tal. E no meio do ano não se fala tanto, mas Mas tem que ter, tem que né? ter. E aí tem a fase que é essa base, que é a preparatória. A gente conhece a fase intermédia ali, que é a pré-competitiva, que é onde você já começa a direcionar os estímulos para aquilo que você quer alcançar, em diferentes objetivos, estímulos no Z2, na intensidade mais, no componente aeróbico mais elevado, que é o Z3, no limiar, aí você vai diversificando dentro daquela demanda que você tem ali com o praticante ou atleta. E aí tem a fase competitiva, que é onde você já deve estar. Muita gente com fase competitiva, então aqui vou competir. Não, isso são fases da periodização. São as 3 fases básicas da periodização. São os conceitos que delineam a questão das fases que a gente vai ter para cada momento da sua periodização com relação à condução dos estímulos. E quando a gente chega na fase competitiva, a gente espera que o indivíduo, né, a pessoa, esteja ali na sua condição de desempenho mais esperado possível para que ele esteja realmente competente para dizer que, olha, eu alcancei meu objetivo ou cheguei próximo. Independente se ele vai fazer uma prova ou não. Então, muitas vezes, eu cheguei na fase competitiva, é o momento que eu vou competir. Não, ele inclusive vai competir na fase pré-competitiva. Sim. Entendeu? Ele tem que estar se sentindo bem depois de todas essas fases, né? Tipo, não pode estar com um acúmulo de fadiga. Exatamente. Na verdade, em nenhum momento. Nenhum Né? momento, O né? acúmulo acentuado, ele já é um indicador que você precisa fazer alguma coisa para você contornar, porque senão você não vai ter evolução. Isso já é um indicador assim que a gente consegue identificar isso muito fácil. primeiro pelo feedback. Se houver, né, o feedback. Pelo feedback e pelas métricas, né? Então, hoje eu tenho um aplicativo que eu consigo saber ali de como está cada um. E muitas vezes o feedback ele vai ser importante, que às vezes ele está num nível, mas ele está me respondendo no feedback, olhando, eu estou bem, entendeu? Eu estou me sentindo bem nos treinos, estou me recuperando bem, estou chegando bem pro outro. Então, beleza, vamos te manter, mas eu estou de olho ali. Sim. Entendeu? Eu lembro que isso aconteceu comigo ano passado, assim, né? Eu tive o Iron Biker, a gente teve um treinamento aí bem extensivo, porque é uma prova de 2 dias, né? Então foi bem longa e eu acabei ficando muito cansada depois. Só que o meu foi uma série de fatores. Eu tive anemia também, então, principalmente pra mulher, né? É até legal a gente falar sobre esse assunto, assim, que a gente tem vários fatores que podem diminuir o nosso rendimento, nosso desempenho, né? Então, tem que estar sempre falando isso com o treinador, é importante, né? Pra não chegar num overtraining, né?
Que foi Sim. né, eu não cheguei a um overtraining, né? Mas. Não. Hoje é até uma questão legal que você tocou. Muita gente hoje sente um cansaço e diz que está em situação de overtraining. O overtraining é muito complexo. Aham. É ao contrário do que muitos pensam, né? Então hoje a gente escuta muito isso, mas para você chegar numa situação de overtraining, você precisa realmente estar num estágio assim de fadiga fisiológica e mental muito elevado. Sim. Então, o simples fato de você não estar respondendo em um determinado estímulo, num treino, numa sequência de treinos, é pelo fato de você ter ali uma fadiga residual e a sua musculatura não está respondendo. E isso, muitas das vezes, é uma alta defesa do nosso próprio organismo, que ele sinaliza que a musculatura está limitada justamente para não submeter a uma sobrecarga e você ter um problema maior, tanto fisiológico quanto mecânico, né? No sentido aí, por exemplo, de uma lesão. E fisiológico para você não ter ali aumento dos processos inflamatórios, aumento das toxinas, que tudo isso vai interferir em nossos órgãos, por exemplo, sistema cardiovascular, sistema cardiorrespiratório e até mesmo neurológico. Então isso a gente precisa olhar também como um fator autodefesa, né? Agora, quando você chega no estágio de overtraining, você, além dessa fadiga, você fica com outros sintomas muito sérios, inclusive a própria depressão. Aham. Eu acho que é Então, muito mais no alto rendimento, aí é, atleta profissional. o grande também acontece no esporte amador, porque hoje em dia, atualmente, tem muito amador que tem a carga de treinamento compatível com o de profissional. Sim. A grande diferença é que hoje a gente muitas das vezes não considera que a vida de um amador ela é completamente de uma vida de um profissional. Sim, aham. Eu O acho prof- mais cansativa, O né? profissional hoje ele vai treinar de manhã, ele vai para casa, ele se alimenta, ele vai descansar. Na parte da tarde, se ele tiver uma sessão de trabalho neuromuscular, ele vai fazer, ou uma fisioterapia, alguma outra tipo de Ele vive intervenção. para aquilo, né? Os meus alunos hoje, a grande maioria, né, eles treinam na parte da manhã, chegam em casa, daqui a meia hora eles já estão no trabalho. E aí ficam 8 horas, às vezes, sentado ou até mesmo trabalhando, conforme você, né, tem o trabalho de força, né, para Sim. Aham. você intervir os cavalos. E isso é uma coisa que o treinador também precisa considerar, não só a questão da sessão. Então, assim, uma vez eu escutei de um professor que ele é uma das referências em carga de treinamento no Brasil e internacional, que durante toda a vida dele, ele só se deparou com 2 pessoas em overtraining. Nossa. Então, assim, depois que ele falou aquilo ali, eu vi que realmente é uma situação muito mais complexa. E hoje em dia as pessoas falam pelo simples fato, assim, Ah, tô cansada, overtraining. aí não sei se acham bonito. E eu, particularmente, não gostaria que um aluno chegasse, eu estou com overtraining, Aham. entendeu? Eu tô com overtraining em casa. Porque se chegou nesse ponto, Não, é muito. O treinador não a viu. intermediação é minha, entendeu? Sim. Então, graças a Deus, eu nunca me deparei com isso. Ah, que bom. E falando sobre atleta profissional, qual que é a diferença, né? Hoje a gente vê o atleta de elite e o profissional. O elite, ele seria um amador. Categoria, não. Não. Entendi. Hoje tem provas que determinam ali, por exemplo, a categoria elite. Aham. E muitas das vezes aqueles que estão ali dentro daquela categoria elite, Pode ser profissional. eles podem ser, como também não são, não vive exclusivamente do esporte, né? Entendi. E hoje É uma categoria dentro do esporte. Conforme você falou, a gente hoje vê cada vez mais os amadores Exatamente. tendo, nossa, a carga horária de treino de um profissional, né? Tá E ficando aí, sério. as categorias hoje, elas são categorizadas, por exemplo, Elite Pro. A gente sabe que ali só tem profissional. Ah, tá, entendi. Então, No amador a gente já tem a categoria elite. e hoje a gente tem muito amador que, de fato, tem a performance compatível de um profissional. E, às E o vezes que até faz maior. ele ser um profissional? Tipo, ele mudar. Quero ser um atleta profissional.
Primeiro, acho não, os números, né? Com relação... Não basta, assim, querer, né? Você tem que ser bom. Não, Uhum. os números que ele vai alcançando ao longo das competições, né? Das conquistas e tudo mais. Eu acho que a questão dele virar dependente do esporte já é uma situação assim à parte pelo fato de ele ter, por exemplo, uma equipe para ele viver daquilo e aí o esporte ser o A vida dele, porque o aquilo vai ser emprego o dele, vamos trabalho dizer assim, dele, exatamente, o Aham. trabalho dele. Sim. E só que hoje a gente vive uma realidade muito difícil, né? A gente tem vários, inclusive na cidade, vários Que estão em busca aí. atletas que são referências, né? Não só aqui na cidade, mas que passam por uma dificuldade pelo simples fato de não conseguir um incentivo, até mesmo financeiro, para seguir a sua carreira. Sim. E aí, muitas das vezes, o cara tá ali competindo com elite, mas no decorrer da semana ele tá trabalhando. Ele precisa ter o ganha-pão dele. E às vezes, infelizmente, o esporte ele não proporciona isso a ele, né? É bem difícil. E tá na mídia também, vivenciando, né? A questão da mídia, isso também é importante, porque aí começa a ter essa visualização das empresas, das Sim. equipes, e isso vai mudando um pouco o contexto profissional, né? E no amador, o que que você acha que um atleta amador precisa para ele ter um ótimo desempenho? Quais fatores você acha importante? Acho que não só o profissional, mas também o amador, primeiramente, é a disciplina, né? Até aproveitando o nome do podcast, né? Disciplina com bike. Mas isso é crucial. Se você quer alcançar o objetivo, acho que você tem que ter ali um, um objetivo É ter a com, constância, né? com aquilo que você quer fazer. E para você ter o resultado, você precisa ter a disciplina, porque você precisa fazer ali, por exemplo, os treinos. E muitas das vezes o horário que você tem, por exemplo, é um horário que, por exemplo, muito cedo. Você vai precisar acordar mais cedo. E isso vai onerar com relação à disciplina. Então, acho que, além disso, da disciplina, é você seguir o que está sendo proposto ali e não por fim, mas também você acreditar no treinador que está ao seu lado, porque ele muitas vezes está ali visualizando o que você precisa e conhece a sua demanda. Fazer uma pergunta aqui meio polêmica agora, né? Você tem notado essa mudança do atleta amador, que cada vez mais recorrem a essas substâncias que podem melhorar o desempenho, né? É claro que tem as pessoas que precisam daquela substância, tô com uma... clinicamente, né? Tem uma doença, enfim, preciso tomar um hormônio. Mas a gente vê hoje que muitos atletas amadores estão recorrendo, né, a substâncias que são doping. O que você acha disso para o esporte amador? Contra. Sim. Isso aí, sem sombra de dúvida. Primeiro, pela questão de deslealdade àqueles que não usam, né? Esse já é um ponto. E segundo, pela questão da saúde. E terceiro, mas não menos importante, é que talvez a pessoa começa a fazer isso pelo simples fato dela se manter ali dentro daquele ciclo de pessoas que até então ela não estava conseguindo fazer e ela meio que apela. Mas se não tomasse com o treinamento, com a nutrição, enfim, com um melhor equipamento, vamos dizer assim, conseguiria começar a fazer parte, por exemplo, daquele, vamos colocar assim, pelotão, talvez um período mais longo para frente ou talvez até não, porque existem outros fatores que vão fazer ela chegar naquele pelotão ali, né, que se manter constantemente dentro daquele nível, né, que eu estou dizendo, pelotão, não de uma prova, mas daquele nível de pessoas, né, daquele nicho de condicionamento. Mas isso não leva a nenhum motivo da pessoa fazer algo do tipo. Então, Sim. assim,
o esporte amador, não só o ciclismo, mas outros também, principalmente de endurance, está tendo muito casos, né? Ainda muitos não foram é, como dizer, identificados pelo simples fato da gente ter também uma questão aí com relação às fiscalizações, As provas que a gente que faz, muito difícil vai ter uma fiscalização dessa, né? mas tem Então, gente que não consegue enganar, porque eu é tô há 16 visível. anos na profissão. Então, Aham. assim, eu consigo identificar uma pessoa que, essa pessoa, Aham. Porque, assim, é grande chance de notável estar tomando. você acompanha a evolução de um atleta, né? Nossa, de treino, constância, disciplina que ele tem, né, no esporte. E aí, do nada, outra pessoa que, nossa, treina meia boca, enfim, não se dedica tanto, e aí, do nada, tá muito forte, né? Então, a gente tem visto cada vez mais isso. E é complicado, né? Numa prova é desleal isso. Com certeza. E deixa eu ver aqui que tem umas perguntas que eu fiz no meu Instagram para os seus fãs fizeram, né? Leandro, como ser um atleta de elite de verdade, já que você trabalhou com alguns? Como ser? Acho que a Primeiramente, gente já falou sobre isso, né? De ter a disciplina, né? perseverança. Uhum. Eu acho que hoje a gente tem, por exemplo, na cidade, eu venho acompanhando alguns potenciais, sabe? Dos que estão vindo, né? Não dos já existentes. Mas percebo que eu acho que essa fase agora que tá, essa leva que está vindo agora, talvez eles venham com uma dificuldade ainda maior. Eu não tenho assim muita, como dizer assim, argumentos concretos para falar das pessoas que já foram, né, lá atrás, alguns anos atrás, e como que era assim com relação aos incentivos, mas assim, até onde eu sei, dependente da época, sempre foi muito difícil, sabe? Mas eu percebo que atualmente está mais assim. Então, assim, porque para ser profissional você precisa é, viver do esporte. Então você precisa ter ali uma renda, né, Sim. decorrente do esporte. E isso hoje, não só na nossa cidade, como no nosso país como um todo, tem sido frequente as pessoas defenderem, por exemplo, uma marca, mas não terem uma renda. Sim. Aham. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, o simples fato dela estar defendendo uma marca, para ela já é um benefício. Porque a pessoa já vai ter um equipamento, já vai ter um determinado apoio, mas muitas das vezes ela não vai ter, por exemplo, um auxílio para ela viajar para as competições. Uhum. E tampouco fazer as inscrições ali das É muito provas e caro, tudo nossa. mais. E isso torna-se mais difícil. Então, assim, mas o ideal é não desistir, né? Perseverar. E ao Sim. mesmo tempo que eu sempre falei também, principalmente para os mais novos, é nunca deixar de estudar. Porque o esporte hoje ele pode estar fazendo parte da vida da pessoa, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Não que a gente não queira que essa pessoa tenha ali o sucesso dentro do esporte, mas o estudar, a educação formal, né? Ela não pode ser deixada de lado. Sim. Tem uma atleta que eu acompanho no Instagram que ela compete aí com as profissionais, né? Karen, Ercília. Então, assim, são pessoas que têm a sua equipe, né? Tem equipamentos muito bons. E ela não tem nenhum patrocinador. Ela tem uma hardtail que compete XCO, XCM, até ela compete na Speed também. E esses dias ela tava pedindo pra ajudar como vaquinha pra ela ir Isso competir. tem sido Então, muito assim, comum. e ela vai pra prova todo fim de semana. Então, ela tira do bolso dela pra. Enfim, ela tá tentando esse sonho de ser profissional, mas realmente não tem incentivo É pra isso. difícil. Muito triste, né? Outra pergunta: o que é mais complexo, construir ou manter a performance? Hum. É, Em termos de treinamento, se a pessoa for treinada, eu diria manter. Por exemplo, por que que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a pessoa ela não vai evoluir quando ela vai chegar num nível de treinamento, né? Por vários fatores.
Então, não vale nem a pena a gente citar um ou outro aqui, porque não vai ser dependente de um ou de outro, especificamente falando. Mas manter torna-se, na verdade, eu não diria nem difícil, sim desafiador, né? Porque você está constantemente em diferentes mudanças fisiológicas, né? Ao longo desse tempo que você vai ficar exposto aos treinamentos, diferentes formas de nutrição, que às vezes você acaba não conseguindo manter no decorrer do dia e tudo mais. Eu acho que muitas das vezes você construir, você vai ganhar de fato uma dificuldade. Mas aí essa capacidade que você já tem, a gente consegue trabalhar dentro dela e você tornar-se mais eficiente. Então, assim, aproveitar, muitas das vezes, o treinamento, ele é resumido em eficiência. Então, quanto mais eficiente você for, você vai ter um desempenho dentro de uma prova, dentro dos treinos, de maneira positiva. E manter isso, administrar isso, não é uma tarefa assim simples, porque eu vou identificando tempo a tempo aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que desajustou, a gente precisa trazer de novo. Nunca vai ficar tudo igual. Então, se você falar assim, Leandro, eu quero ficar tudo padrão A, cardio, força, potência, técnica, sempre você vai priorizar um ou outro, e aí aquele que estava, né, indo, ele já ficou para trás, aí você vai lá e busca, né? Você vai, eu costumo falar, a gente precisa ir identificando os parafusos para serem apertados, e você ir conseguindo manter a performance. E controlando a carga, para você não ter ali o acúmulo da fadiga e você ter um prejuízo decorrente disso. Sobre treinamento além da bike, você indica alguma outra modalidade para o ciclista? Ou se ele, eu só quero pedalar, é possível também ter uma performance ótima ou ele tem que estar atrelado a alguma outra coisa, ou fortalecimento, musculação? Que é possível, né? A gente vê isso na prática. Muitas pessoas que só pedalam e têm ótimos desempenhos, né? Ótimas performances. Mas treinamento, por exemplo, neuromuscular, ele vai ser de extrema importância. Então, eu sempre falei isso. Porque muitas das vezes ele vai conseguir melhorar a potência dele, a força dele, né? A resistência de sustentar, né, essa força, essa potência. A parte cardiorrespiratória na bike, mas o treinamento neuromuscular ele auxilia nesse ganho, né? Hoje a gente vê muito com relação ao treinamento neuromuscular para o ciclismo, por exemplo, em especial, para a gente evitar lesão. Então, assim, eu sempre direcionei o treinamento neuromuscular para ser um fator auxiliador do desempenho. Porque a partir do momento, por exemplo, falo com você, Letícia, vamos começar a fazer agora um treinamento neuromuscular, um treinamento de força, para você evitar uma lesão. Eu estou assumindo que em algum momento o meu treinamento vai te machucar. Isso não existe. Então, assim, a partir do momento que a pessoa se machuca e ela também argumenta que se machucou pelo fato de estar praticando um esporte, algum exercício, né? O ciclismo, por exemplo, ela está fazendo um argumento que, na verdade, ela está querendo dar um argumento àquilo que ela não fez correto. Entendeu? Porque ninguém sobe em cima de uma bike para algum dia machucar. Isso não existe. Então, assim, isso no esporte, inclusive, de uma forma geral. Machuca porque alguma coisa saiu. Logicamente que a gente tem uma realidade diferente do alto rendimento, mas mesmo assim, hoje existem os fisiologistas, os preparadores físicos que monitoram ali para não acontecer. E muitas vezes acontece pelo fato de algumas coisas não serem controladas da forma que eles consigam ali. E para a gente é a mesma situação, né? Então, assim, o treinamento neuromuscular e, consequentemente, você não vai se lesionar pelo fato de você ter uma estrutura muscular mais forte, mais resistente para receber aquela carga de treinamento específica, né, na bike que você vem tendo. Então, Nossa, eu adoro. Treinamento muscular é super positivo. A gente tem hoje o Pilates, que ele vai ajudar não só na questão neuromuscular, mas como também na questão
do alongamento, né? Mobilidade. Da parte respiratória, exatamente. Eu vi muita diferença depois que eu comecei, né, o neuromuscular. Toda essa questão de potência, da força, a gente consegue aplicar muito isso na prática, né? É muito interessante. Tem mais uma pergunta aqui, que é inclusive do seu aluno, Júlio, sobre corrida. Ele falou, treino 2 vezes na semana. Posso comer pastel depois de um longo de 10 km? Ai, Deus. É o Júlio. O que fala pra ele? Ai, Júlio. Tem que falar ao vivo aqui, ó. Pode, Júlio. Vai, come seu pastel. Vai, come seu pastel. Nossa, eu, assim, tenho diversas perguntas, assim, eu adoro esse tema sobre treinamento, né? A gente poderia passar o dia todo falando sobre isso. Mas, assim, enfim, né? Chegamos ao final do nosso podcast. Agradeço imensamente a sua participação aqui, porque além de meu treinador, você é meu amigo, então é muito especial ter você. Eu que agradeço. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer começar um treinamento e quem quer se inserir nesse meio da bike. O que você tem a dizer? Não é nem fazer uma merchandising, né? Porque, particularmente, eu nem gosto disso. Mas, primeiramente, quando você está começando, por exemplo, no mountain bike, no ciclismo de estrada, essa fase inicial ela é muito empolgante, né? Então, você começa a ver os resultados e você começa a explorar mais, né? E cada dia você quer alcançar um objetivo maior, né? E geralmente esse objetivo maior ele interfere num grau maior de esforço, de sobrecarga, de algum risco também, porque você, por exemplo, começa a avançar um pouco da sua capacidade, por exemplo, técnica para tentar alcançar por exemplo, um tempo, né, para um certo percurso. Mas de uma maneira geral, essa fase inicial, eu já passei por isso, né? Então a gente sabe muito bem como é. Acho que o mais importante é ter o cuidado, né? Ter a cautela. E aí, logicamente, quem tem a oportunidade, né, de ter assim, um treinamento direcionado, isso fica sempre mais apropriado, porque você vai ter uma pessoa ali fazendo por você e entendendo o que você precisa de uma maneira mais técnica, um pouco mais atenta, né, nos parâmetros ali e de alguma forma respeitando os limites, né? Isso é importante. E aí outro ponto é respeitar os próprios limites com relação à própria capacidade, né? E muitas vezes isso é menosprezado pelo simples fato, estou me sentindo bem, estou fluindo, isso aqui lá. E às vezes não é bem por aí. Então acho que a cautela, o cuidado, a atenção, né, com relação aos treinos, às sessões, de todos os sentidos, né, com relação não só à intensidade, mas como também com relação à própria pilotagem, né, que muitas vezes a gente perde um pouco do controle pelo simples fato de querer alcançar uma determinada meta, um objetivo. Que ainda nem treinou para isso. E a gente sabe que não é uma situação tão saudável, positiva, às vezes, submeter a esses riscos, né? E ter cautela também com os gastos, né, da bike, porque assim, a gente vai se animando ali. Aí a hora que vê, compra uma bike de carbono, né, que é a roda, ainda quer aí já sai fora de controle o negócio. Mas é isso. Muito obrigada, Lelê. Lelê, né, é íntimo, né? A gente se chama de... Mas, obrigada aí pela sua participação. Foi muito legal. E é muito bom a gente trazer informação para as pessoas, né? Sobre esse esporte que é tão legal. Obrigado. Bom, gente, obrigada pela presença de todo mundo aí online. Então, curta, compartilha e comenta qual pessoa que você gostaria que eu trouxesse para cá, qual o tema. E até a próxima, então.